Boa noite, Leoa! Seja muito bem-vinda ao nosso Socorro Leoa. Aqui toda quarta-feira eu analiso a tua situação e te dou orientações que vão te ajudar a superar o fim do seu casamento e ser feliz novamente. Para quem tá chegando aqui agora, eu sou a Andressa, especialista em fins de relacionamento. E o nosso tema de hoje, como superar o ciclo da traição, como sair desse ciclo da traição. Hoje a gente vai... Boa noite, leoas, vocês que estão chegando aqui. Coloquem aqui nos comentários para eu saber quanto tempo vocês estão tentando superar. Se faz uma semana, se faz um mês, se faz um ano. Coloca aqui nos comentários, quero saber como é que tá a realidade de vocês. Deixa o seu like aqui, clica nesse coraçãozinho, deixa esse coraçãozinho subir aqui, porque eu quero que essa live seja disseminada a tantas e tantas leoas que precisam estar aqui conosco hoje. Eu vou falar sobre a capacidade de dizer não, essa palavra tão maravilhosa, a gente vai trabalhar hoje isso aqui também. E ontem eu recebi... Olha aí, ó, quase um ano, aproximadamente 2 anos a Vanusa, 6 meses a Ana. Então vamos lá, gente, vamos trabalhar esse nível de consciência sobre essas emoções de vocês e principalmente começar a dar alguns passos nesse processo de superação. Ontem eu recebi inúmeras histórias de leoas que compartilharam para participar aqui do nosso socorro, dessa nossa análise. E de todas as histórias que eu vi, que mais me chamou a atenção foi essa dificuldade de romper esse ciclo da traição. Foi essa dificuldade de conseguir se posicionar, de conseguir falar não, de conseguir impor limites. Eu leio as histórias de vocês e eu fico assim, chocada. Eu falo, meu Deus do céu, sai desse cenário, sai dessa situação. Então a gente precisa falar sobre isso. Se você quiser participar do próximo Socorro Leoa, toda terça-feira eu abro as análises, você me manda pelo direct e eu seleciono algumas leoas para participarem aqui conosco hoje. E essa dificuldade que vocês têm de falar não é uma coisa só de quem tá aqui. Muitas das minhas alunas, quando chegam no PDL, têm essa dificuldade, né, de romper muitas vezes uma recaída, de conseguir preservar o próprio emocional, né? Então a gente vai falar sobre isso. Eu vou já puxar aqui pra gente já dar sequência. Hoje a nossa live tem bastante conteúdo. Já vou puxar aqui. Todo mundo tá vendo a minha tela com essa imagem compartilhada? Coloca aqui pra mim, por favor, se vocês estão enxergando, gente. Ó, 6 meses que voltamos. 6 meses que voltamos. Foi trabalhar de aplicativo e não estou segura. Milena, essa live vai ser fantástica pra você, tá? Vai ser pra você entender muitas coisas, tá? Então tá, ó, todo mundo tá vendo a minha tela, eu vou dar sequência, gente. Vamos pra nossa primeira análise emocional aqui. Casamento há mais de 10 anos. Diversas traições. Diversas traições. Perdoei mais traições e ficamos separados há 1 ano. Achei que tinha mudado devido ao sofrimento do término e voltamos. Depois de 2 anos juntos, descubro outra traição. Achei o cúmulo do absurdo. Saí de casa e quero divórcio. Apesar de tudo, ainda o amo. Seria ele um traidor compulsivo? Tenho medo de voltar e ele fazer tudo de novo. Por isso não voltei, mas estou sofrendo muito. O que eu faço? Quem mais de vocês sofreu ou carrega a ferida da traição? Coloca aqui nos comentários eu, tá? Se você foi traída, se o motivo do término do seu casamento foi a traição, coloca aqui nos comentários para eu saber. E se você foi traída mais do que uma vez também, coloca aqui eu e bota aí o número das vezes que você foi traída, para eu saber, para entender se isso também se repete com você. Olha aí, um monte de gente. Muitas. Então, perfeito, vamos falar sobre isso. Primeiro ponto dessa análise aqui que eu quero que chama a minha atenção e eu quero deixar todo mundo na mesma página, é o quanto vocês, muitas vezes, têm uma visão distorcida do que é perdoar. Gente, vamos lá. Vou até fechar aqui para olhar para enxergar mais vocês. Gente,
Perdoar, presta atenção, isso tem que estar claro, cristalino na mente de vocês. Perdoar não é aceitar o outro de volta. Perdoar é você fazer as pazes. As pazes dentro de você. O perdão é isso. Não confundam perdão com aceitação, não confundam perdão com tolerância. Cuidado! Não confundam perdão em dar uma segunda chance. O ato de perdoar, anota isso, pega o teu caderno, pega um caderno aí, faça o teu caderno da superação, as minhas alunas têm o caderno da superação. Pega um caderno e anota isso que eu vou te falar. Registra isso, entenda isso. Perdoar é o ato de tirar a dor que o outro me causou e que me gera desconforto. Tirar a dor dentro de mim. Eu vou trabalhar essa dor, eu vou trabalhar essa ferida. Eu vou perdoar essa ação do outro dentro de mim para que isso não me gere ainda mais mágoa. Cuidado quando vocês fazem associações erradas. Perdão não tem absolutamente nada a ver com aceitar ele de volta. Quantas de vocês aceitam essa pessoa, aceitam esse ex, dão uma segunda chance e você fica remoendo essa mágoa, remoendo essa traição 1, 2, 3, quantas vezes? E esse fardo te gera esse sofrimento. O perdão você libera para você mesma. Tanto que dentro do PDL tem quatro aulas, 4 guias de inconsciente para acessar essa ferida e conseguir perdoar. O perdão é um processo intenso. Cuidado com as associações que vocês fazem. Cuidado com essas associações erradas, tá? Ok? Entenderam isso, gente? Coloca sim aqui que tá entendido para eu seguir, tá? Vamos lá. Ficamos 1 ano separados. Achei que tinha mudado devido ao sofrimento do término e voltamos. Leoas, presta atenção. Hoje eu tô nervosa, gente. Hoje eu tô nervosa. Desde quando, me respondam essa pergunta. Desde quando sofrimento é sinal de mudança? Desde quando sofrimento é sinal de mudança? O que tem a ver uma coisa com a outra? Me explica. Você que tá aqui, você é a prova viva. Você tá aqui sofrendo, você não tá sofrendo? Você tá aqui no fundo do poço, não é verdade? Mas falando do teu emocional, da mudança, você só vai mudar, você só vai superar a partir do momento que você curar as tuas feridas. A tua mudança emocional só vai acontecer, a mudança emocional desse ex-marido só vai acontecer quando eu vou curar. Quando eu vou curar as feridas que ficaram, essa carga que tá aí dentro de você. O sofrimento, gente, ele é o combustível da mudança. Apenas isso. O sofrimento, ele é combustível da mudança. Ele é combustível do aprendizado. O sofrimento é o que vai fazer você levantar a tua bunda da cadeira e buscar ajuda. O sofrimento, ele vai te mover, mas o sofrimento não significa que a mudança aconteceu, porque vocês estão aqui, vocês estão sofrendo, mas a mudança concreta, a tua cura emocional concreta não aconteceu. E isso também serve para o teu ex. Se ele está sofrendo, não significa que ele mudou o comportamento dele. Entenda, o sofrimento, ele é combustível para a tua mudança.
É por isso que você tá aqui, você tá sofrendo, você tá buscando a minha ajuda. Ah, Andressa, como é que eu faço para ser tua aluna? Eu tô sofrendo muito, eu quero receber o teu conteúdo, eu quero receber o teu acompanhamento. Aí que a mudança se concretiza. Agora, o sofrimento pelo sofrimento não muda ninguém. Ah, porque o meu ex-marido tá arrependido. Ah, porque ele falou que vai mudar. Quantas de vocês não escutaram o canto da sereia, o canto do sereio? O que é o canto do sereio? Quando esse ex-marido vem e fala: ah, porque eu tô sofrendo muito, eu tô arrependido, eu vou mudar. Ele vem e pede uma segunda chance. Ah, eu vou tentar de novo, eu não vou fazer mais isso. Quantas dessas frases vocês já escutaram? Quantas dessas frases? A gente precisa entender e falar sobre coisas concretas. Sobre coisas concretas. O que de fato essa pessoa mudou? O que de fato esse ex-marido fez para conseguir curar as fraquezas dele, para conseguir mudar o comportamento dele? Vocês acham que a mudança é do dia para a noite? Vocês se iludem nisso. Ah, apertou um botão na cabeça e esse ex-marido virou uma outra pessoa. E aí vocês esquecem uma coisa básica. Existe um comportamento enraizado na cabeça desse ex, no inconsciente desse ex. Um comportamento que ele carrega a vida inteira. Que ele foi aprendendo com o pai, com a mãe, com o contexto familiar. Esse comportamento dele foi se concretizando ao longo da vida, foi se repetindo. Então, para uma mudança acontecer, uma mudança genuína, ele vai precisar romper padrões profundos. Se ele é uma pessoa possessiva, se ele é uma pessoa que trai, se ele é uma pessoa ciumenta, se ele é uma pessoa que te rejeita, que te trata mal, tudo isso ele vai precisar mudar. E essa mudança não cabe em você fazer isso. Ele que tem que querer. Ele que tem que ter essa vontade. Ok? Ah, Andressa, significa que ele não vai mudar? Não. Ele pode mudar sim. Com certeza. Mas para isso, exige do outro um esforço absurdo, um esforço profundo. É isso. E essa missão de mudar o outro não é sua. Parem de achar que vocês têm o poder de fazer alguma coisa. Você não tem o poder de mudar o outro. Você tem o poder de mudar a si mesma. E olha lá, com muito custo. Porque muitas de vocês repetem os mesmos comportamentos a vida inteira e não conseguem enxergar que o problema está em você, que a ferida está em você, que é você que precisa curar isso no teu inconsciente. Ok? Tá entendido isso aqui? E tem mais um detalhe. Mais um detalhe. Às vezes, você quer que esse ex-marido ele mude e se torne aquela pessoa que você idealizou, que você gostaria que ele fosse aqui dentro, na tua mente. E aí, por mais que esse ex, ele se esforce, ele tente, ele mude de fato, às vezes ele nunca vai corresponder à imagem, à idealização, aquilo que você concretizou sobre ele aqui dentro. Porque isso aqui é uma construção sua da imagem dele. Então ele nunca vai corresponder. Nem que ele nasça de novo, totalmente diferente. Nem que o gênio da lâmpada venha e faça o seu maior desejo. Às vezes nunca vai fechar com aquilo que você espera dele. Entende? Tá fazendo sentido? Tô gritando demais? Quando eu me empolgo, eu falo alto. Vamos voltar aqui. Depois de 2 anos juntos, descubro outra traição. Achei
o cúmulo, achei um absurdo, saí de casa e quero divórcio. Apesar de tudo, ainda amo. Vamos lá. Essa leoa fica separada 1 ano. 1 ano separada. E aí ela volta para esse casamento. Ela volta para esse casamento, um casamento de 10 anos. E aí a gente precisa entender o que vai fazer você voltar para esse casamento. Por que você é tomada por esse impulso de voltar mesmo com a traição, mesmo sabendo tudo o que aconteceu? Existe um querer salvar. Existe um querer salvar. Não me venha... Seja sincera aqui comigo. Seja sincera. Eu tenho certeza que em algum momento você considerou, você pensou: será que não vale a pena reconsiderar tudo o que aconteceu? Principalmente para muitas de vocês que eu vi que comentaram aqui antes. Muitas de vocês comentaram aqui que deram 1, 2, 3, várias chances depois da traição. Existe um querer corrigir, em fazer dar certo, em salvar esse casamento. E aí a gente precisa entender que uma ferida da traição gera mágoas profundas. Se ela ficou tanto tempo aceitando essas traições, existe dentro dela um sentimento grande. Essa leoa vive um sentimento grande de inferioridade, de dependência, insegurança e principalmente um padrão de amor distorcido. Um padrão de amor distorcido, um padrão de amor que machuca. Presta atenção no que você viveu nesse casamento. Será que você não está presa também num padrão de amor que machuca, que é sofrimento, que é desgaste emocional o tempo todo? E como eu sei disso? Como eu sei disso? Porque ali no final ela fala: apesar de tudo, ainda o amo. Que tipo de amor é esse? Prestem atenção nisso, prestem atenção. Foquem no que eu vou falar agora. Isso tem que ficar claro, isso tem que ficar cristalino. Sigam o meu raciocínio. Se uma pessoa, vamos lá, tem atitudes duvidosas, se uma pessoa te humilha, se uma pessoa te trai, se uma pessoa te machuca, se uma pessoa te trata mal, te trata com grosseria, te trata com desrespeito, o normal não seria eu deixar de admirar essa pessoa? O normal não seria eu deixar de amar, eu deixar de gostar, eu deixar de admirar esse ex-marido, esse marido, essa pessoa? Ou minimamente querer que ele saia da minha vida? Não querer mais conviver com essa pessoa? Não querer mais ele? Às vezes, vocês se iludem. Vocês se sabotam. E não querem enxergar a dura realidade. Esses dias eu escutei de uma aluna minha a seguinte frase: Andressa, mas o meu ex, ele é bom pra mim em alguns momentos. Eu ouvi essa frase dela. E aí eu falei pra ela: isso não é ser bom. Isso é estar deitada com o seu próprio inimigo. Isso é estar junto de uma pessoa que te dá um tapa com uma mão em uma face do teu rosto e na outra quer te beijar. Faz sentido isso pra vocês? E isso definitivamente não é ser bom.
Porque a partir do momento que eu tô sendo ruim com você em algum grau, que eu tô te machucando, que eu tô te desrespeitando, que eu tô te traindo, que eu tô te maltratando, eu tô aqui pra te agradar, eu tô aqui pra te mimar, eu tô aqui pra comprar um presente, eu tô aqui pra atender as tuas vontades, e isso definitivamente não é ser bom. Isso não é coerente. E não é coerente você amar alguém que não te faz bem. Não é coerente amar alguém que não te faz bem. Que tipo de amor? Isso reflete a tua falta de merecimento, a tua falta de valor. Às vezes vocês choram, vocês falam, porque o outro não me valorizou, porque o outro não me deu valor. Não é o outro. Não é o outro que tem que te dar valor. É você. É você que tem que se valorizar. E quando vocês toleram esse tipo de comportamento, quando vocês permanecem nesse tipo de relação, você está falando para o outro o tempo todo: você pode me tratar assim, tá tudo bem. E é vocês que estão se colocando no fundo do poço. Então parem com essa frase de achar que é o outro que não me deu valor, quando muitas vezes esse valor tinha que ter vindo de você. Você. E você não faz isso. Você não faz isso tolerando, você não faz isso aceitando, você não faz isso quando fica nesses cenários tão destrutivos para você mesma. Tá fazendo sentido? Tá aterrissando o que eu tô falando aí? Tá aterrissando aí do outro lado? Estão conseguindo enxergar coisas? Vou para nossa segunda análise. Ixi. Ó, a Milena colocou sim, muito. A Ana também, sim, show, gente. Deixa uns likes aqui pra eu saber que vocês estão entendendo, que tá fazendo sentido, que daí eu já sei, já capto a mensagem aí que eu posso seguir, que tá fazendo sentido. A Ana botou pura verdade, então vamos pra cima. Essa leu nessa segunda análise. Graziele é o nome dela, tá? A Grazi colocou aqui: fui casada durante quase 9 anos, entre idas e vindas. Separação há 3 meses, todas as vezes pelo mesmo motivo, traição. Todas as vezes ele assumiu outros relacionamentos em redes sociais. O que dói, o que magoa, pois temos 2 filhos e ele nunca me deu valor. A gente acha, cenário de idas e vindas, tá? Cenário de idas e vindas com traição. A gente acha que dizer não pro outro, impor limites, falar aquilo que te desagrada, falar aquilo que te machuca, ou às vezes até se posicionar frente a uma traição, a gente acha que isso vai afastar o outro, né? Mas se eu não aceitar essa traição, ai meu Deus, quase apertei no botão errado. Se eu não aceitar essa traição, ele vai me largar. Porque se eu não aceitar o pedido de desculpas, ele vai embora com a amante. Porque se eu não aceitar ele de volta, isso vai afastar ele de mim, eu vou perder o meu marido. Eu tenho certeza que alguma dessas frases passou pela sua cabeça em algum momento, quando você deu uma segunda chance diante dessa traição. Quando vocês não conseguem dizer não, acontece esse tipo de situação que essa leoa viveu. Vocês se colocam nesses cenários extremamente desconfortáveis, desgastantes, assim como essa leoa que viveu anos entre idas e vindas. O que eu quero esfregar na tua cara, esfregar assim, ó, esfregar, para você entender, é que quando esse marido, quando esse parceiro seu comete a traição, quando ele é infiel com você, você já perdeu ele em boa parte.
Você já perdeu ele. Já aconteceu esse afastamento. Se se essa pessoa cometeu essa traição, pare e pensa aqui comigo. Ele já sabia. Ele já sabia que ele estava colocando o casamento de vocês em risco quando ele fez essa traição. Ele já estava colocando o olhar dele para fora dessa relação. Concorda que se a intenção dele é crescer a relação de vocês, é passar por um momento de crise juntos, é conversar, é entender o que está acontecendo no casamento que fez com que vocês se distanciassem, que fez com que ele considerasse essa traição. Só que ele não pensou nisso. O que eu quero dizer? Que em algum grau você já tinha perdido ele dentro desse casamento, só que às vezes, por acreditar que vocês conseguem resolver, por inúmeras feridas que vocês carregam, vocês permitem, vocês aceitam. E quando eu falo aceitar, é deixar essa pessoa permanecer na tua vida. Entenda. Não é você falando não que você vai perder ele, muito pelo contrário, você já perdeu ele quando ele tomou essa iniciativa de te trair. Quando ele tomou essa iniciativa, quando ele teve essa intenção, sabendo que isso ia colocar em risco a relação de vocês. E infelizmente, é na hora mais importante, na hora que você descobre a infidelidade, na hora que você descobre a traição, que você deveria agir diferente. É nesse momento da descoberta que você tem que mudar o seu comportamento. Presta atenção. É nesse momento que você tem que mudar o seu comportamento. Eu não falei que ele tem que mudar o comportamento, eu falei você. Eu falei essa semana, na live de segunda-feira, na nossa aula, sobre o comportamento da ex-mulher boazinha. Quem não assistiu, se você não assistiu, depois vai e assiste, tá aqui no feed, tá? Andressa, você tá me dizendo que quando eu descubro a traição, sou eu que tenho que mudar o meu comportamento? Sim, é você. A maioria das mulheres, quando é traída, e eu não tô aqui generalizando, tá? Tô falando do que eu recebo, do que eu vejo, das minhas alunas, do padrão das mensagens que eu recebo de vocês. A maioria das mulheres, quando é traída, muitas vezes se coloca na postura de vítima. Eu sou vítima da traição. Eu tava aqui sendo uma boa mãe, sendo uma boa esposa, uma mulher exemplar. E aí você enxerga esse ex como o vilão da história. O vilão. A imagem que se cria na tua cabeça a imagem que se cria na tua mente é: eu sou a certa, ele é o errado. Essa é a mensagem que fica. E aí, quando a gente se coloca nessa postura de vítima, muitas vezes, nessa postura de certa, de correta, a gente não consegue entender qual que foi a nossa responsabilidade também diante disso. A gente não consegue olhar e entender por que isso aconteceu. Ou, às vezes, por que será que essa traição, essa sombra da traição persegue o teu casamento, perseguiu o teu casamento por tanto tempo? Por que será que isso se repetiu tantas e tantas vezes? Por que esse ex-marido, por que esse parceiro, esse marido, passou por cima de mim? Por que esse marido passou por cima do nosso casamento? Por que esse marido passou por cima dos meus sentimentos? É ou não é verdade? Por que ele fez isso? Essa é a pergunta que a maioria de vocês se faz. Por que ele foi me trair? Por que ele foi me trair? Por que essa traição aconteceu? Meu casamento estava indo tão bem. Será?
E nisso, você se enxerga como uma mulher íntegra e de caráter. Afinal de contas, você não traiu ele. Não é verdade? Você prezou pela integridade. E aí você acredita que o outro também vai ser assim. Que você vai conseguir, com a tua integridade, com o teu caráter, fazer ele também mudar. E é por isso que você nutre. É por isso que você dá tantas e tantas chances. E volta para essa relação. A maioria das relações disfuncionais, isso aqui serve para o teu futuro também, tá? Isso aqui serve para você entender o que está acontecendo aqui que eu quero fazer diferente no meu futuro, tá? A maioria das relações disfuncionais, desequilibradas, acontecem porque em algum momento esse ex-marido, essa pessoa que tá com você, começa a passar por cima de você, começa a passar por cima dos limites e você não sabe dizer não, por medo de perder, por medo de afastar essa pessoa, por medo de desagradar. Eu não faço o meu papel que é aprender a impor limites e dizer não. Quem tem filhos aqui, coloca aqui nos comentários. Quem tem filho, coloca aqui nos comentários, eu quero saber. Eu vou dar um exemplo prático aqui pra vocês. Quem tem criança, quem tem filho aí? Você não ensina esse seu filho, essa sua filha, impondo limites, dizendo para ele o que é o não, isso você não pode, isso não é certo, não é assim que deve ser, não é assim que você deve se comportar? É ou não é verdade? Não é assim que a gente educa, mostrando o certo e o errado? E por que nos relacionamentos muitas vezes a gente não impõe também limites para o outro? Por que a gente não impõe limites quando a gente fala de relação homem e mulher? O que eu quero dizer com isso, provavelmente vocês que são mães, ó, a Milena, a Paixão, o Will, a Lê, provavelmente vocês aprenderam que para educar essas crianças é necessário dizer não. E por que é tão difícil dizer não para o outro? O que eu quero dizer com isso é que quando você vive repetidamente um ciclo de traição, existe uma responsabilidade que também é sua. E eu não tô falando aqui de culpa. Essa traição muitas vezes acontece, esse ciclo de traições acontece muitas vezes por uma incapacidade sua, por uma fraqueza sua de dizer não. Junta a fome com a vontade de comer. O que eu quero dizer com isso? A intenção do teu ex em te trair. Ele vai lá e comete a traição. E a tua incapacidade de dizer não, de impor limites, faz com que esse ciclo da traição se repita. E principalmente porque você não sai de cena. Você não sai de cena. Você aceita aquilo que te machuca. E aí eu te pergunto, quais são os teus valores inegociáveis? Caramba, onde é que você colocou os teus valores inegociáveis? Chinelada aqui pra você, onde é que tá? Engavetou os teus valores inegociáveis?
Não dá. Aprenda a usar o não. Assim como você usa o não com os teus filhos, aprenda a impor limites. Isso é fundamental. Isso é fundamental para uma relação saudável. O não é básico, gente. O não é aquele momento em que você percebe aquilo não tá bom. Aquilo me machuca. A Leoa botou aqui, eu preciso dar uma segunda chance, presta atenção nisso aqui. Leoa, o não é o momento que você percebe que aquilo não tá bom, que aquilo te machuca, que vai passar por cima dos teus princípios. E através do não, eu sou capaz de impedir que o outro avance. Se uma pessoa vem pra mim falando com grosseria, sendo estúpida comigo, e aí eu sou estúpida com ela, eu trato ela com grosseria também, eu não imponho, não me posiciono, eu não falo, não, você não vai falar assim comigo. O que acontece? Quando você não fala o não, você tolera. Você diz ao outro, presta atenção nisso aqui, você diz ao outro, tudo bem, tá ok, você pode me trair. Você pode me trair que eu vou te aceitar de volta. Você abre espaço para que ele faça mais vezes. Porque nada de realmente grave aconteceu quando esse ex-marido, quando essa pessoa tomou uma atitude errada. Nada aconteceu depois que ele te traiu. O teu ex-marido pensa na cabeça dele, no inconsciente dele. Ele pensa assim, eu fiz isso e não deu grandes consequências. A minha mulher tá aqui, a minha família tá aqui, ela só brigou comigo, ela me perdoou e tá tudo bem, tudo se manteve. E aí vocês não entendem. Por que esse ex diz que vai mudar e passa um tempo e trai novamente? Por que será? Ele é que é mau caráter, tá? E qual que é a tua responsabilidade nisso? Será que você disse o não na hora certa? Essa leoa aqui, ela pergunta, né? Deixa eu só desativar aqui. Essa leoa aqui pergunta, será que ele é um traidor compulsivo? Será que ele é um traidor compulsivo? Será que o meu ex-marido era um traidor compulsivo? Não. Não é que ele é um traidor compulsivo. É porque quando você teve a possibilidade de ter um comportamento diferente, você mudar a tua postura, você parar de abrir espaço para esse tipo de comportamento. Quando você teve a oportunidade de impor limites, quando você teve a oportunidade de sair de cena, quando você teve a possibilidade de pegar os teus valores inegociáveis e falar, isso pra mim não basta. Isso pra mim eu não quero, isso eu não aceito num casamento. Você deixou margem. Você não tomou nenhuma atitude. Então, quando eu entendo isso, automaticamente eu minimizo os efeitos desse ciclo de traição acontecer 1, 2, 3, infinitas vezes na minha vida. E isso não é responsabilidade do outro, mas sim sua. Ok? Se eu vivi aquela traição, eu sofri com aquela experiência, eu vivi aquilo, eu me machuquei, eu sofri com aquilo, e eu tolerei, eu me mantive, eu fiquei nesse casamento, automaticamente você tá falando pro teu inconsciente, ok, tá tudo bem, ela foi traída e ela continua ali, do mesmo jeito. Você fala pro teu inconsciente, é o meu novo normal. A partir de agora eu vivo a traição.
nasce uma ferida, nasce essa ferida da traição em você. E aí os ciclos começam a se repetir. Não só nesse casamento, mas nos próximos também. Porque você disse para sua mente, quando você tolerou, quando você aceitou, quando você ficou, quando você passou pano para essa traição, você disse, ok, eu aceito viver assim, tá tudo bem. E aí vocês não entendem por que vocês são inúmeras vezes traídas ou porque vocês atraem homens com esse tipo de comportamento. É por causa disso. A ferida, ela tá aqui dentro, linda, maravilhosa, perfeita, esperando só você ser traída de novo para ela reforçar ainda mais. Esse é o padrão de amor que eu vivo. Esse é o padrão de relacionamento que eu vivo. Eu sou a mulher traidora, eu sou esse personagem. Porque você aceita e você mantém. Você acredita que ele pode melhorar, você acredita que ele pode se tornar uma pessoa íntegra. Eu acredito que no fundo ele vai. E eu não percebo que eu repito esse ciclo. É como se você desse carta branca para esse outro, para essa outra pessoa, para esse ex. E assim como essa ferida da traição fica dentro de você, ela também está dentro do teu ex. Porque enquanto ela está fazendo um efeito de mágoa, de rejeição, de traição, de toda essa dor, na mente do teu ex, sabe qual que é o efeito que está causando? Ah, eu traí ela e ela continua comigo, então o que eu posso fazer? Eu posso fazer de novo. Ela vai continuar aqui. Ela vai continuar no casamento. E aí você dá espaço para essa traição. A tua incapacidade de dizer não, de impor limites, vai fazer você passar por essa situação desconfortável inúmeras vezes. Tá fazendo sentido o que eu tô falando? Clica nesse coraçãozinho aqui pra eu saber que você tá assimilando o que eu tô falando. E aí, o que eu vejo? Qual que é o maior erro de todos? O que eu vejo é que não existem acordos pré-estabelecidos. Não existem acordos bem estabelecidos. E se existem esses acordos, eles não são cumpridos por nenhuma das partes. O que eu quero dizer com isso? Que não existe justiça. Vamos dar um exemplo. Não existem consequências. Se não existe justiça, se não existem consequências para alguém que descumpre o acordo perde o valor, o acordo perde o poder dele. Eu tenho certeza que em algum momento, Camila, cuidado com essa crença. Cuidado com as crenças que vocês colocam na mente de vocês. Não é tão fácil assim. Olha a dificuldade sendo colocada nesse exato momento na tua cabeça, tá? Cuidado com o que vocês pensam. Vamos lá. Eu tenho certeza que em algum momento vocês conversaram com o marido de vocês e vocês falaram assim: se você me trair, o nosso casamento vai acabar. Se você não sei o que, pra mim chega. E aí, a traição bate na porta. A traição bate na porta e o que acontece? Nada. E aquele acordo que você fez? E aquele alinhamento que você fez? Você deixou aonde? Qual que é a força? Prestem atenção. Se eu tenho um valor inegociável, se eu faço um acordo com essa pessoa que está comigo nessa relação, e essa pessoa vai lá e descumpre, quais são as consequências? Qual que é a força da tua palavra perante a ti mesma e perante ao outro? Porque desculpa, tá? Desculpa falar. Mas se você tem um valor inegociável e você ignora isso, desculpa falar, mas você se faz ter papel de trouxa. Chineladas com amor aqui pra vocês. O teu ex, ele pode falhar. O ser humano
é factível de erros. Todos nós somos. Nós somos humanos e podemos errar. Esse ex, ele pode se colocar num cenário de traição. Só que o quanto você limitou isso antes? Você, minha cara leoa, precisa mostrar de uma forma inteligente que integridade é um fator crucial. Se ele for infiel, ele não vai me ter do lado dele. Sem objeção, sem mimimi, sem passar pano. E aí a leoa colocou aqui, mas não é tão fácil assim. Por que não é tão fácil? Qual que é a tua dificuldade? Qual que é a tua dificuldade emocional que te impede de falar não? Qual que é a tua fraqueza que te impede de falar não? Será que é uma ferida que eu carrego lá no meu passado? E é isso que me impede? É isso que me trava? Será que é por causa da minha dependência emocional? Será que é porque eu me enxergo inferior a essa pessoa? Será que é porque eu não sei qual é o meu valor? Será que é porque eu não cultivo amor próprio dentro de mim? O que te impede de falar esse não? Porque isso mede o teu valor. Se você não honra com a sua palavra, se você não honra com fatores que são cruciais para você, você está falando para você mesma que você não tem valor e que isso não é importante. Então, o quanto você se valoriza? E isso não significa tirar do outro a responsabilidade sobre o que ele fez. Não estou falando disso. Isso não significa tirar do outro a responsabilidade dele, não. Só que quando isso acontece, eu preciso aprender a sair de cena, eu preciso aprender a parar de ficar em cenários desconfortáveis. Do contrário, você está mostrando para você mesma que não existe um limite. Eu fico em um lugar em que eu me machuco, em que eu sofro, e aí você não percebe que você dá espaço para ele repetir isso e você vive de novo esse ciclo. O que a gente precisa aprender, gente, é simplesmente virar as costas. Virar as costas. Caso contrário, você está passando por cima de você. Caso contrário, você está falando que você é incapaz de soltar, de sair. Quantas de vocês não ficam presas, amarradas, segurando uma corda, ferindo as próprias mãos dentro dessa relação? Por quê? Com medo de afastar alguém que não faz nem sentido ter dentro da própria vida. E isso só te machuca. Você está criando um recado na tua mente, um recado perigosíssimo. Esse recado significa que você não vale nada. Que você é uma pessoa fraca. Você está alimentando a tua baixa autoestima. Você não está sabendo reconhecer o teu valor, então solta. Sai. Vocês têm medo do incerto, do inseguro. Vocês têm medo de ficar sozinhas. E aí eu digo, qual que é o preço que vocês estão pagando? A tua saúde mental está pagando o preço. Os teus filhos, o teu filho, a tua filha, se você tem filhos com esse ex-marido, vão pagar o preço depois. Quando vão viver uma traição no futuro. Porque você se manteve. Você paga o preço disso. E eu pergunto, pra quê? Será que eu realmente preciso tanto assim dessa pessoa na minha vida? Então, fazendo um breve resumo aqui para quem chegou aqui agora,
para quem pegou o finalzinho da aula, como é que eu posso evitar ser traída novamente? Como é que eu posso evitar esse ciclo se repetir? Primeiro ponto, aprenda a dizer não. Aprenda a impor limites. Quais são os teus valores inegociáveis, aquilo que não pode ser tolerável, ser tolerado em hipótese alguma? Aquilo que você não admite. Será que você está honrando os teus acordos? Será que está claro para o outro? Será que esteve claro nesse casamento os teus acordos? Ou será que quando essa traição aconteceu você desconsiderou? Entenda que esse ciclo da traição, a partir do momento que aconteceu uma vez, simples, a semente ficou plantada. A ferida da traição está aqui no teu inconsciente. E aí, cada vez mais ela vai criando forças. E se você não curar ela, vai acontecer de novo. E não é só essa ferida, gente. Não é só a ferida da traição. A gente tem inúmeras feridas que fazem parte da fase 1. Se você está chegando aqui agora e você não sabe o que é a fase 1, existem 4 fases que você precisa passar, 4 fases só, que você precisa passar para conseguir superar. E a fase 1 é onde está essa ferida da traição, a ferida da rejeição, a falta de consideração, o abandono. E aí a gente precisa entender, além disso, que você está se envenenando quando você continua. Você continua se envenenando quando você está nesse cenário. Envenenando a tua autoestima, aumentando a tua dependência, aumentando o teu senso de inferioridade, as tuas fraquezas, a tua falta de amor próprio, entre tantas outras. Tem uma aluna minha, eu não sei se ela tá aí, uma aluna minha do PDL, que ela viveu um casamento de muitos anos. E aí, ela foi traída 3 vezes nesse casamento. 3 vezes. Ela falou que... Olha que profundo isso, gente. Ela falou que cada filho dela simbolizou uma traição. Porque assim que essas crianças nasciam, ela descobriu uma traição desse ex-marido. E quando ela me procurou, ela estava presa num ciclo de recaídas profundo. Então, toda semana ela tinha recaída com esse ex. Toda semana ela encontrava ele. Toda semana ela procurava ele. E nisso já fazia 2 anos que ela estava nessas idas e vindas, nessas recaídas. E por que eu quis trazer esse exemplo aqui para vocês? Quando a gente não cura uma ferida de traição, é muito fácil a gente voltar atrás. É muito fácil a gente tolerar outras situações desconfortáveis, que foi o que estava acontecendo com ela. Ela estava presa nas recaídas. E as recaídas, de alguma forma, machucavam ela. E muito disso acontecia porque ela não conseguia dizer não. Ao longo desse casamento, ao longo dessas 3 traições, ela não conseguiu dizer não. Ela sempre pensava, ele vai mudar, ele vai melhorar, não vai mais acontecer isso. E aí, de tanto ela tolerar esse comportamento ruim desse ex, de tanto ela tolerar esse ciclo das recaídas, esse ciclo da traição que aconteceu, ela não conseguia mais parar de ter recaída. Era como se ela tivesse se acostumado a ficar nesse cenário desconfortável. É melhor ter o pouco do que não ter. É melhor ter alguém do que não ter. É melhor ter ele e as migalhas que ele me proporciona do que não ter ele dentro da minha vida. E nisso,
você perde a tua própria dignidade como mulher. Ó, a paixão colocou aqui eu. Então. E aí você vive essa relação desequilibrada, escassa. Nem sei se pode se chamar de uma relação, porque são recaídas. Porque ao longo de uma vida inteira você foi tolerando. E aí você espera lá no fundo que um dia esse ex te valorize. E aí eu te pergunto, como ele vai te valorizar se às vezes uma vida inteira o seu valor já nem existe mais? Ele pintou e bordou na sua vida tanto, você se humilhou tanto por causa desse homem, que isso nem existe mais na cabeça dele. Então parem de achar que um dia ele vai te valorizar, muito pelo contrário. Você tem que pegar esse pingo de amor próprio que te resta e virar as costas. Ah, Andressa, é difícil. Se você sabe o caminho, não é difícil. Essa minha aluna, dessa turma de agora, em 2 semanas, ela parou de ter recaída. 2 semanas. 2 semanas. E aí você fica aí remoendo, engolindo esse maltrato, presa nessas migalhas emocionais, do jeito que ele te trata, sem conseguir fechar esse ciclo. Pra quê? Em 2 semanas a minha aluna conseguiu. 2 semanas, gente. Inclusive, se ela tá aqui, eu quero dar parabéns pra ela. Não vou citar nomes, é claro, mas quero dar parabéns pra ela, porque foi muito rápido o avanço dela. E óbvio, como que isso aconteceu? Existe um caminho. A gente tá dentro do PDL na fase 1, que é onde a gente olha para as feridas mais profundas. Mais profundas. Mas quando a gente começa a curar a dependência, quando a gente começa a curar a dor da rejeição, quando a gente acessa a ferida da posse, porque muitas vezes você fica nesse cenário extremamente desconfortável por posse, por ego, por não soltar, por não querer deixar. Ó, minha aluna tá aí. Maravilhosa, orgulhosa de você, Lê. Existe um caminho. Só que para isso a gente precisa querer mudar. A gente precisa querer ter uma realidade diferente. E a minha missão aqui com vocês todos os dias, de alguma forma, é mostrar para você que existe um caminho para acabar com o teu sofrimento muito mais rápido. Basta você querer dar o próximo passo. Basta você decidir sair disso. Decisão. Eu quero a ajuda da Andressa, eu quero saber mais, eu quero romper isso, eu quero acabar, eu quero botar um ponto final. Como é que eu faço, Andressa? Como é que eu faço para ser tua aluna? Como é que eu faço para receber o teu apoio? É simples, mas para isso você tem que querer. Assim como a Lê que tá aqui também quis colher uma nova realidade, viver uma nova realidade. Gente, eu quero agradecer as alunas, agradecer as leoas que compartilharam aqui as suas histórias no nosso socorro. Tenho certeza que foi de conhecimento não só para elas, mas para muitas de vocês. Então, espero que vocês tenham gostado desse nosso conteúdo de hoje, dessa nossa aula. Depois coloca aqui nos comentários se fez sentido, se aterrizou tudo isso que eu falei para vocês. A minha missão aqui é essa. E quem quiser saber mais sobre o PDL, sobre o meu programa de superação, também depois me chama aí, que a gente tá nessa missão linda aí junto com essas leoas rainhas, mudando a vida de tantas mulheres. Gente, para participar do próximo socorro, tá? Semana que vem, terça-feira, nos stories. Um grande beijo e até!